Olá, olá, meu irmãozinho em Cristo. Hoje continuamos a nossa série Cartas à Igreja com o capítulo 3. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. O ponto é que eu morri para mim mesmo, já não vivo mais para buscar os meus desejos ou interesses ou vontades, eu vivo para conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Logo, meu pensamento não deve ser ocupado pelas coisas que são daqui, mas pelas coisas que são do alto, porque a minha vida vai se mover em direção aos meus pensamentos. E o que está escondido não é perceptível. O que é escondido é precioso para aquele que sabe que está escondido. Por isso que o evangelho é loucura para os que não creem, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Por mais abençoada que seja a vida terrena, o aspecto mais triunfante da vida cristã, não é nessa era presente, mas na ressurreição, em Cristo. Então, quem tem a vida escondidinha nele agora, vai ter essa vida manifesta com ele na glória. Portanto, eliminai as vossas inclinações carnais. Quer dizer, se somos chamados a eliminá-las, elas são elimináveis. Prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nela também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem, livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. A nossa fonte de valor não é externa nas nossas ações, atitudes ou méritos, ela não é interna, baseado nas nossas personalidades, pensamentos ou etc. A fonte do nosso valor é Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, em Cristo que nos redimiu ao Pai. Então já não tem diferença, não tem uma etnia superior a outra etnia, não tem circuncisão ou incircuncisão. Então, como santos amados, eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. A gente tem zero direito de segurar mágoas ou ofensas contra os outros, porque nós fomos perdoados primeiro. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós e toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. É interessante que recentemente nós plantamos uma comunidade da fé, e o nosso lema é ser uma comunidade de discípulos de Cristo enraizados na palavra de Deus. Por isso que a gente se chama dos enraizados, raízes. Uma decisão que nós tomamos com a nossa liderança é que a gente não ia tentar replicar uma cultura ocidental de igreja. Nós íamos focar em obedecer às Escrituras. E foi isso que nós fizemos. Então a nossa reunião ela é um pouquinho diferente em algumas coisas, mas em quase tudo. Obedecer o que a Bíblia diz a respeito da comunhão dos santos se parece com um culto de igreja. Nós nos reunimos no templo e nos lares, a gente se reúne no domingo e nas quartas-feiras, e a galera frequentemente tem comunhão uns com os outros, mas tem gente às vezes que quer fugir, porque a igreja não presta, as pessoas... Ok, então vamos fazer o que é bíblico. Ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quando fizerdes, que é por palavras, que é por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. E aí Paulo entra num ponto que é extremamente contracultural. Ele vem encontrando de frente com o que é a cultura romana, greco-romana, familiar, de domínio, e ele traz uma visão cristocêntrica para a funcionalidade dentro dos padrões do lar. Mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável
agradável ao Senhor. Pais, não irritei vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, que, parênteses aqui, vídeo passado a gente falou, o contexto de escravidão aqui é diferente do que nós pensamos de escravidão. A gente tem que pensar, nesse caso, no mundo greco-romano, o que já era um negócio bem complicado. Mas escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Isso porque aqueles que estão em Cristo são livres. Não é a Bíblia passando o pano, ela condena a escravidão, mas ela diz que as pessoas que estão nessa condição, que façam as coisas não para os seus senhores humanos, mas que façam tudo para o Senhor Jesus. Pois quem faz a injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Então, mesmo para as pessoas que possuíam servos no mundo greco-romano, Paulo traz uma orientação, que esses devem ser tratados com justiça, imparcialidade e lembrando que você mesmo tem um Senhor. Então, mesmo nessa sociedade quebrada da época, as orientações levavam para uma vida onde o amor era o cerne, onde justiça era o centro, e sempre a regra de ouro de fazer ao outro como eu gostaria que fosse feito comigo. Não é uma passação de pano, são orientações para aqueles que estão em Cristo. Isto não é forçado sobre os que não estão em Cristo, mas esse é o livro, de onde surgiu a pauta abolicionista. Se você conhece a história de William Wilberforce, como o fim da escravidão começou a se espalhar pelo mundo, você sabe que a Bíblia foi a munição para que isso acontecesse. Então, ficamos por aqui no 3º capítulo. No próximo episódio vamos falar sobre o 4º e último capítulo de Colossenses. Mas fica aqui o lembrete de que tudo que nós fazemos, inclusive nos nossos lares, deve demonstrar a Cristo. Aqueles que são pais, seus filhos deveriam enxergar Jesus em você. Aqueles que são filhos, seus pais deveriam enxergar Jesus em você. Para aqueles que são empregados, seus empregadores deveriam enxergar Jesus em você. E para aqueles que empregam pessoas, seus empregados deveriam enxergar Jesus em você. Porque Cristo é tudo em todos nós. Deus abençoe, a gente se vê no próximo episódio.